A gente fala sobre a Enel, a concessionária que administra o sistema de energia em São Paulo, admitiu à Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que o apagão do último mês de dezembro atingiu quase 4,5 milhões de domicílios, o dobro do número de consumidores que havia sido divulgado pela concessionária durante a crise na Grande São Paulo. Vamos entender por que nessa diferença de números. O nosso repórter Lucas Carvalho tem as informações. Lucas, o que motivou a empresa a reconhecer que o número de atingidos é muito maior do que o informado inicialmente? Boa noite para você. Ótima noite para você também, Celso. Boa noite a Marina e a nossa audiência, você que acompanha o jornal do SBT News. Pois bem, o que a Enel fez foi uma atualização dos números, porque enviou um relatório à ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, é a agência que regulamenta o setor elétrico e fiscaliza o setor elétrico no país. A justificativa da Enel é a seguinte: os 4 milhões e 400 mil imóveis que constam nos dados novos que foram divulgados pela empresa são referentes aos números consolidados, números que foram revistos e reavaliados após o evento climático, no caso o ciclone que atingiu São Paulo e a Grande São Paulo no fim do ano passado, com ventos que chegaram a quase 100 km por hora. Os 2 milhões e 200 mil imóveis desligados em São Paulo, de acordo com a concessionária, e esse até então era o único número oficial que a gente tinha conhecimento, esse número, de acordo com a Enel, é referente ao pico máximo de pessoas que ficaram no escuro, que ficaram às escuras durante as 12 horas de ventos ali que aconteceram, sobretudo no dia 10 de dezembro de 2025. Então a Enel se justifica dizendo que os dados consolidados só são possíveis ter acesso depois, até com base em outras análises também, como o caso da ligação automática, né? Em muitas situações, de acordo com a empresa, houve o registro e o religamento da luz de forma automática, sem a necessidade da concessionária ir até o local, ou os agentes da concessionária ir até o local. A empresa também justifica que, enquanto fazia o religamento de um imóvel, outros também iam sofrendo o apagão, ou então, muitas vezes, o mesmo imóvel que já tinha tido o problema solucionado passou a ter de novo ao longo desse período. Então, são as explicações que a concessionária deu à ANEEL para explicar aí essa disparidade entre um número e outro que foi divulgado. O que vai acontecer a partir de agora e por que esses números são importantes? A ANEEL vai analisar cada um desses dados que foram apresentados, aliás, dados novos que foram atualizados. E tudo isso, a partir de agora, vai fazer parte desse processo de análise. A gente sabe muito bem que a Enel enfrenta uma crise aí sem precedente, sobretudo diante de pressões políticas, para que a empresa possa deixar São Paulo. Nós estamos aí diante de um processo que pode levar à caducidade do contrato com a empresa, ou seja, o que isso quer dizer, a extinção do contrato, que teoricamente valeria até 2028. Nós tivemos recentemente também uma decisão do presidente da República, o presidente Lula, que determinou uma fiscalização, detalhamento sobre a situação da Enel aqui em São Paulo, pediu para que nessa força-tarefa entrassem a Advocacia Geral da União, a Controladoria Geral da União também, esses braços do governo federal que, juntamente com o Ministério de Minas e Energia e a própria ANEEL, vão se debruçar em dados para poder ali avaliar o que a Enel fez ou deixou de fazer no primeiro episódio registrado de apagões aqui em São Paulo. Foram pelo menos 4 desde que a empresa assumiu. Então, na verdade, essas informações novas vão fazer parte desse novo processo. Nós recebemos também agora a informação de que o Procon de São Paulo acaba de aplicar uma nova multa à Enel, no valor de 14 milhões de reais, referentes a 2 momentos distintos, também no mês de dezembro, em que muitos consumidores ficaram sem energia elétrica. O próprio Procon disse que as respostas que foram dadas pela Enel comprovam que houve falhas ali gritantes no serviço de abastecimento de energia, porque teve gente que ficou mais de
2 dias sem energia elétrica. E isso sem contar no ápice do apagão ali do dia 10. A gente se lembra muito bem porque a gente acompanhou detalhadamente esse processo todo. A situação levou quase uma semana para ser restabelecida e os números iam aumentando, os números de imóveis às escuras. Existe uma grande preocupação, sobretudo num dia como hoje, Celso e Marina. Chove em São Paulo, eu falo ao vivo da Zona Sul da capital paulista, onde o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura da capital, agora à tarde, colocou sobretudo a Zona Sul em estado de atenção para alagamentos. Estávamos a caminho aqui da Zona Sul e a gente enfrentou realmente uma grande chuva, uma grande tempestade com pontos de alagamento e a gente sabe que isso acaba, infelizmente, favorecendo esse processo de queda de energia aqui na cidade de São Paulo. Um outro ponto que eu gostaria de destacar, a reação política diante disso. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ele classificou como tardia a decisão do presidente Lula e também ele acredita que tenha motivação eleitoral, cunho político. Existe um entendimento nos bastidores do governo municipal e do governo estadual aqui em São Paulo de que essa decisão do presidente Lula, que até então, tanto o presidente quanto o ministro de Minas e Energia eram um pouco resistentes em relação a essa questão da Enel, mas há um entendimento nos bastidores da política de São Paulo, sobretudo, de que poderia ser um aceno do presidente Lula aos eleitores da capital paulista. Pois bem, a gente vai ver isso porque, na verdade, existe um processo e o prefeito da capital espera que até, no máximo, o mês de março, esse processo referente ao contrato da Enel possa ter algum avanço significativo. Eu mesmo conversei com o prefeito da capital. Na época em que a reunião aconteceu, a gente se lembra muito bem, entre o prefeito, o governador do estado de São Paulo e o ministro de Minas e Energia. Quando eles acertaram que dariam andamento ao processo de caducidade, eu perguntei ao prefeito qual era o prazo. E ele acreditava que até março a situação poderia estar adiantada. Segue essa perspectiva, muito embora seja realmente algo bastante complexo, porque envolve a análise de inúmeros documentos, de inúmeros dados e o próprio direito da empresa, da Enel, se defender. A própria Enel tem feito questão de dizer a respeito dos investimentos que já fez no setor elétrico em São Paulo desde que assumiu a concessão, mais de 10 bilhões de reais, e prevê um investimento na ordem de 10,4 bilhões de reais até 2027. A ANEEL diz que está cuidando aí de todo esse processo, fazendo análise devida, destacou recentemente também uma multa de 165 milhões de reais que foi aplicada à Enel, que de acordo com a agência foi a maior do setor elétrico no país até hoje. Volto com vocês. Lucas Carvalho, obrigado pelas suas informações. Pois é, Celso, é interessante a gente falar sempre desse assunto, porque ontem, por exemplo, aqui na Grande São Paulo, foram mais de 58 mil residências que ficaram sem energia. Então, é um problema crônico. E uma outra coisa que causa apreensão, Marina, é que nós estamos em pleno verão, ocorrências de chuvas e ventos fortes. Tomara que o paulistano não venha sofrer esses apagões recorrentes.